São puras, inocentes. Que sejamos nós como elas também, né? Sem maldade, sem dureza que nós somos, mas Deus esteja nos moldando a cada dia, né? Nos tornando como crianças. Que Deus assim nos abençoe. Hoje nós vamos falar sobre milagres. Vamos prestar atenção na letra desse hino, desse cântico que nós acabamos de cantar. Milagres vão acontecer, tudo é possível ao que crê. É muito interessante esse vínculo, né, do milagre com a fé. Do milagre com a fé. E é sobre isso mesmo que nós vamos falar hoje. O milagre e a fé. O título do sermão está até no boletim de vocês aí. A fé que cura e salva. A fé que cura e salva. Eu quero chamar a atenção dos irmãos também para o texto da nossa pastoral, que está na capa do boletim. É legal o boletim por causa disso, né? Você tem um texto, você leva para casa, você lê. Se você se esquece, vai lá, pega de novo, lê de novo. Só não pode esquecer na igreja, né? E esse texto aqui, ele fala de salvação. Fala daquela experiência que Paulo teve com o carcereiro de Filipos. Ele salvou o homem de um suicídio. Olha só. E os presos tentando ali, saindo, né? Ou pelo menos ele achava que os presos estavam saindo, ele quis se matar. E Paulo disse: não faça nada disso, não. Porque estamos aqui, nós estamos aqui, não precisa se matar, não. E depois de uma conversa com ele, Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aquele homem creu, e o milagre foi feito na vida dele. Não foi um milagre de cura, foi um milagre extraordinário que a gente muitas vezes nós queremos ver, né? Mas foi um milagre de transformação de vida, que eu creio que é o maior milagre que tem, que Jesus faz na vida de todos, chamando das trevas para a sua luz. Então nós vamos ler o texto que está baseado em Mateus capítulo 9, versos 27 a 31. Mateus capítulo 9, 27 a 31. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Que Deus assim nos abençoe. Palavra do Senhor para a nossa vida. Vamos orar mais uma vez? Fechemos nossos olhos e oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos pelos milagres que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. A cada dia, quando nós acordamos, quando abrimos os olhos, nós presenciamos, ó Deus, mais um milagre, porque o Senhor é o doador da vida. E se estamos vivos é porque o Senhor permitiu. E se estamos vivos é porque o Senhor tem um plano para nós. E Senhor, se estamos vivos é porque o Senhor Deus quer alguma coisa de nós. Por isso, ó Deus, nós queremos entender esta palavra que foi lida agora, que fala de um milagre, e que possamos entender, ó Pai, a tua lição,
dentro desse texto, dentro daquilo que o Senhor já determinou para o nosso coração hoje, Pai. Por isso, Senhor Deus, abre as nossas mentes, o nosso coração, Senhor, tira todo impedimento, Senhor, e que possamos compreender claramente a Tua mensagem para o nosso coração. Nós oramos dessa forma em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Contam que um alpinista desesperado por conquistar uma altíssima montanha, iniciou uma escalada depois de anos de preparação. Como ele queria glória para si mesmo, resolveu subir sem os seus companheiros. Durante a subida foi ficando mais tarde e ele, para ganhar tempo, decidiu não acampar, sendo que continuou subindo e subindo, e por fim tudo ficou escuro. A noite era muito densa naquele ponto da montanha e não se podia ver absolutamente nada, tudo era trevas, visibilidade zero. A lua, as estrelas, todas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir por um caminho estreito, a poucos metros do topo, ele escorregou e precipitou-se pelos ares, caindo em uma velocidade vertiginosa. Naqueles breves segundos da sua queda, sua vida inteira lhe passou na frente. Quando a morte já era certa, de repente um fortíssimo solavanco, causado pelo esticar da corda a qual ele estava amarrado, e por sorte prendera-se às rochas. Nesse momento de solidão, suspenso no ar, não havia nada que pudesse fazer senão pedir socorro aos céus. E ele disse: meu Deus, me ajude. De repente, uma voz vinda dos céus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: salva-me, salva-me. E a voz disse: crês realmente que eu posso te salvar? E ele respondeu: sim, Senhor, eu creio. Então disse a voz: corta a corda. Depois de um profundo momento de silêncio, o alpinista agarrou-se ainda mais àquela corda. E a voz disse: por que duvidas? Não crês que eu posso te salvar? Se você crer, verás a glória de Deus. Corte a corda. Dias depois, a equipe de resgate, no outro dia, encontrou o alpinista morto, congelado, com as mãos firmemente agarradas à corda, a apenas 2 metros do chão. Em seu gravador de voz, ele deixou essa sua experiência registrada. Concluiu com as seguintes palavras: e aquela voz me dizia para cortar a corda, mas eu não consegui. Nós vamos falar hoje sobre fé. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como está a sua fé? Como está a sua fé? O texto que nós lemos é um texto que fala sobre fé, fala sobre milagre. Nós vemos aqui a história de 2 cegos que pediram socorro, que pediram ajuda, como aquele alpinista: Senhor, ajuda-nos. Só que aquela situação era totalmente diferente. A fé verdadeira, a fé em Cristo, ela leva a atitudes que nós não imaginamos. Ela leva a situações que nós não entendemos, mas que devemos confiar.
devemos confiar plenamente, como num ato de fé. Aqueles dois homens precisavam não apenas receber o milagre de Deus, eles precisavam não apenas receber a ação de Jesus sobre as suas vidas, para que eles pudessem enxergar, mas eles precisavam de algo mais. E é assim com os milagres. Jesus, em todos os seus milagres, ele sempre nos traz uma lição de vida. Ele sempre nos mostra algo que nós devemos aprender. Os milagres não eram feitos aleatoriamente. Hoje, muitas pessoas vão às igrejas atrás de milagres. Claro, as pessoas estão desesperadas, tal como esses dois cegos. Mas as pessoas ainda não entendem que por trás do milagre há uma lição muito maior do que o próprio milagre em si mesmo. Mas Jesus, ele era didático em todas as suas ações. Quando ele fez o milagre curando o paralítico, antes de fazer o milagre, ele disse: meu filho, sejam perdoados os teus pecados. O paralítico estava ali querendo um milagre. Aqueles homens que desceram o paralítico pelo telhado queriam um milagre. Talvez a multidão que estava ao seu redor esperava um milagre, porque todos queriam ver milagres. E é isso que nós vemos hoje. As pessoas querem ver os milagres para poder acreditar em Cristo. Parece que os milagres estão à frente da fé, porque se eu ver, eu vou crer. Como Tomé, né? Quando disseram para ele: nós vimos o Senhor, ele disse: isso não existe. Ressurreição, eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar, se eu ver lá a mão dele furada, os pés dele, o lado dele, aí eu vou acreditar. Nós somos assim também. Talvez nós rimos por causa da forma como foi feita a situação, mas nós somos iguais. Nós queremos ver, mas nós não percebemos que a cada dia Deus faz milagres. A cada dia, milagre da vida, o milagre da salvação, o milagre da igreja sendo amparada, cuidada por Deus. Nós somos cuidados por Deus. Nós somos servos do Senhor, filhos do Senhor. E o Senhor ama os seus filhos. Ele quer o melhor para nós. E a nossa proposta para esta mensagem é que a fé em Cristo, ela leva-se ao milagre, mas ela também nos ensina. A fé em Cristo, ela cura sim, ela salva, ela transforma, mas ela nos ensina muito mais do que o próprio milagre em si. E quais são as características apresentadas no texto que nós acabamos de ler sobre esses dois cegos e sobre o milagre que Jesus fez a eles? Primeira característica, sabe qual que é? É que os cegos seguiram a Jesus. Os cegos seguiram a Jesus. Onde Jesus ia, o cego ia atrás. Era assim. Nem todos naquele tempo reconheciam Jesus como filho de Davi. Nem todos. Eles ouviram falar de Jesus. Jesus era muito conhecido. Não tinha internet, né? Não tinha o Jornal Nacional falando. Não tinha nenhuma divulgação assim que nós conhecemos hoje. Tudo era feito de boca a boca. E Jesus era famoso, era conhecido. Só que Jesus era conhecido pelo que ele fazia.
As pessoas viam Jesus fazendo os milagres, e as pessoas iam até ele, queriam receber algo dele, talvez uma transformação, talvez um problema que estava ali insolúvel, que eles queriam saber, não queriam saber de mais nada, só queriam saber do seu problema ser resolvido. Mas nem todos reconheciam Jesus como o filho de Davi. Quem era o filho de Davi? Aquele que foi prometido lá pelos profetas no passado, que disseram que Deus enviaria o seu ungido para livrar o povo de Israel. Na cabeça deles, eles pensavam que o livramento seria um livramento político, talvez, ou um livramento social, ou um outro tipo de livramento daquele jugo que eles estavam vivendo, daquela situação sob o domínio do Império Romano. Eles não tinham ideia de quem era esse filho de Davi. Nem todos estavam prontos para chamá-lo dessa forma, ou saudá-lo dessa forma. Tinham até medo de saudá-lo dessa forma. Vai que alguém escuta, vai que um dos líderes religiosos escuta e me prende e me leva para longe do povo. Esses dois cegos não eram apenas cegos de vista, né? Eles não apenas não enxergavam, mas eles precisavam de algo mais, precisavam de salvação. E somente quem podia dar salvação era Jesus. E nunca é fácil um cego seguir alguém. Você já viu o cego seguir alguém? Difícil, né? Para esses dois era mais difícil ainda. A cegueira era comum naquele tempo. Aliás, muitas doenças que foram manifestas, que foram apresentadas pelos evangelhos, eram comuns, como a lepra, como outras doenças que os médicos não tinham como curar, não tinham como resolver. Muitos deles eram de nascença mesmo, os paralíticos. E foi para esses mesmo que Jesus veio, que Jesus se apresentou. Então, os cegos, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam ficar nas periferias das cidades, apenas ali mendigando, porque não tinha ninguém para sustentá-los, né? Não tinha ninguém para dar um Bolsa Família para eles, ou um Bolsa Cegueira, né? Não tinha ninguém. Eles tinham que se virar. Então eles estavam ali nas periferias mendigando e pedindo misericórdia. Os leprosos nem na cidade poderiam ficar. Os leprosos tinham que ficar fora da cidade. E Jesus tocou neles, que era proibido pela lei. Os paralíticos precisavam de ajuda, de alguém para que pudesse conduzi-los até Jesus. Eles não iam sozinhos, como é que pode? Então o paralítico lá de Cafarnaum teve que ser levado pelos 4 homens. O outro paralítico que estava perto lá do tanque de Betsaida lá, né? Precisava de alguém para jogar no tanque, porque eles acreditavam que no momento que o anjo passava e movia as águas, se alguém pulava ali era curado. Então eles precisavam de ajuda, mas aqueles cegos não, eles seguiram, ouvindo talvez, vamos atrás desse homem, precisamos conhecer esse homem, ele vai fazer alguma coisa por nós, porque humanamente falando, ninguém poderia nos ajudar, então eu preciso da ajuda desse homem chamado Jesus. E eles seguem no caminho. Diz o texto que eles não seguiram apenas durante algum momento, mas eles seguiram Jesus na caminhada e seguiram Jesus até a casa onde Jesus estava hospedado. Mas
eles queriam resolver o seu problema. Talvez não resolvesse, talvez aquela situação não mudasse, mas eles queriam ir até o fim. Isso nós podemos até colocar como uma persistência. Eles queriam mesmo resolver, e para resolver você tem que ir atrás. Às vezes as pessoas querem resolver os problemas, mas ficam paradas. As pessoas não buscam ajuda. Aí tem as pessoas que ligam para nós: pastor, ora por mim. Amém, eu vou orar por você, mas você também tem que fazer alguma coisa. Ore também você aí, vai na igreja, receba a palavra. E nós ficamos parados simplesmente: os outros que façam por mim, os outros que orem por mim, os outros que intercedam. Mas esses servos não ficaram nessa passividade, e eles seguiram até o fim. Se deu certo, se não deu certo, não importa. O que importa é que eles foram, eles buscaram. E quantas vezes nós desistimos das nossas empreitadas porque nós não conseguimos? Que lição que esses servos nos dão? Em primeiro lugar, essa insistência, essa busca persistente a Jesus. Não podemos jamais desistir, devemos sempre lutar, devemos sempre caminhar, não devemos jamais que os problemas, as dificuldades, os obstáculos, tudo aquilo que se põe no nosso caminho, tente nos impedir da nossa caminhada, porque essa é a caminhada que vai até a glória. Se o esforço deles falhar, não vai falhar por negligência, porque eles tentaram, e eles buscaram. E nós? Será que nós buscamos? Ou ficamos apenas esperando acontecer? Senhor, eu preciso de emprego. Aí eu sento lá no meu sofá e oro. Manda emprego. O emprego não vai vir. Se você não mandar currículo, se você não ir, se você não ir atrás, se você não fazer, é assim? Se você não bater porta em porta, na minha época era assim, né? Eu bati de porta em porta. Na minha época era assim. Eu ia atrás. Recebia muitos nãos, né? Mas recebia os sims também. Então, irmãos, não vamos ficar na passividade. Vamos buscar a Jesus. Nós oramos por vocês. Essa é a frase que nós colocamos na reunião de terça-feira. Nós oramos por vocês. Aí você fala: que bênção, coloca lá um ícone lá, um emoji, né? Lá a mãozinha lá bonitinha. Que bom, o pastor está orando por mim. Só que eu não vou na reunião, não vou na escola dominical. E quando eu tiver vontade, quando eu me sentir bem, eu vou no culto. Os cegos estavam caminhando ali. Senhor, misericórdia, Senhor. Imagine só, Jesus andando e ele o cego lá atrás. Tem misericórdia, Senhor. Os discípulos, que nem muitos presbíteros, né? Não falando dos nossos presbíteros não, tá, irmãos? Brincadeira, viu? Mas isso aqui, olha, não para de falar, isso não para de reclamar. Esse irmãozinho aqui só, nossa. E eles falando, e eles, os discípulos assim: Senhor, despede, eles estão se atrapalhando, despede esses homens, manda embora. E Jesus, como era muito paciente, ele sabia o momento certo de agir. Então é outra coisa, irmãos. Deus sabe a hora certa de agir. Nós vamos atrás, não vamos? Mas Ele só vai agir na hora dele. Na hora dele. Então vamos confiar nisso. Isso é fé. Nós não estamos falando sobre fé? Confie nele.
Então, a primeira característica é que os cegos seguiram a Jesus de forma persistente. E vamos também persistir, irmãos, na nossa caminhada. Não vamos deixar a peteca cair. As coisas estão difíceis para todos, mas se nós desistirmos, se nós desanimarmos, o inimigo, ele tem vitória. Então nós não podemos deixar essas coisas nos impedirem. Hoje em dia nós seguimos muitas pessoas, né? Agora com o advento das redes sociais, nós seguimos pessoas, seguimos pensamentos, seguimos ideologias, brigamos entre nós por causa de ideologias. Mas para seguir a Jesus exige renúncia. Renúncia. Renúncia do quê? De nós mesmos, da nossa posição até, do nosso egoísmo. Preciso renúncia. Então essa é a primeira característica. A segunda característica, irmãos, desse milagre, desses cegos que foram atrás de Jesus, é que eles não apenas seguiram a Jesus, eles não só seguiram, porque seguir é fácil, né? Seguir é fácil, mas eles clamaram a Jesus. Eles clamaram, diz o texto aqui, que eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de nós. E o grito deles era um grito de pessoas desesperadas, pessoas que não tinham outros meios, outros recursos, não tinham quem buscar. E nesse grito, desse clamor, tem uma característica tão importante, que eles reconhecem Jesus como o filho de Davi. Filho de Davi, ou seja, o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, aquele que foi enviado por Deus para salvar e curar o povo. Eles reconheceram isso. Não foi só por causa do milagre em si, mas eles sabiam que Jesus era filho de Deus. E é por isso que nós devemos buscar o Senhor. Não é porque Ele faz milagre, não. Não é porque Ele é poderoso, não. Não é porque Ele é o dono dos céus e da terra, não. Mas é porque Ele é o Filho de Deus e Ele é o único que morreu por nós. É o único que deu a sua vida por nós. Nenhum outro fez isso por nós. Naquele tempo era difícil isso, esse reconhecimento. Conforme a leitura do profeta Isaías, Jesus veio para, profeticamente, transformar a vida do povo, transformar a vida daqueles que estavam vivendo numa condição de opressão, de dor, de sofrimento. Foi para esses que Jesus veio. Jesus veio para os que estão doentes. Não é para aqueles que estão bem, que estão sãos, que acham que tem tudo, que são tudo. Mas Ele veio para os doentes, doentes de corpo e os doentes de alma. Ele não era apenas um curandeiro, ou um fazedor de coisas espantosas. Nós estudamos no livro de Atos que existiam pessoas naquele meio que faziam coisas espantosas. Os mágicos, os magos, eles faziam coisas espantosas. As pessoas seguiam essas pessoas. E Jesus não era um deles. Ele não apenas curava, fazia coisas maravilhosas, mas ele tinha algo de especial. Ele queria curar a alma. É isso que eles precisavam. A fé em Jesus
nos ilumina a fim de compreender verdadeiramente a sua missão libertadora. Na revelação de um amor verdadeiro e misericordioso de Deus. O ato que Jesus realizou na cruz do Calvário, aquela ação libertadora, aquela ação transformadora, foi suficiente para que possamos seguir a Jesus e reconhecê-lo como o único Filho de Deus. E Jesus falou dos cegos, mas fez alusão aos cegos de plantão, que eram aqueles cegos espirituais, que não o enxergam como ele verdadeiramente é. As pessoas querem Jesus pelo que ele faz, mas esquecem de buscar a Jesus pelo que ele é. Nós queremos o fazedor de milagres, mas não queremos o poderoso Filho de Deus, que transforma vidas. É isso que as pessoas estão buscando. Naquele tempo era assim também. As pessoas não o viam, não o enxergavam como ele realmente era. O Filho de Deus, o Filho de Davi, o Deus encarnado, que veio ao mundo para salvar o homem dos seus pecados. Lá em Efésios capítulo 4, versos 17 e 18, diz: assim lhes digo, e no Senhor insisto, que vivam mais com gentios, que não vivam mais com gentios, aliás, que vivem na futilidade dos seus próprios pensamentos, porque os pensamentos deles estão obscurecidos de entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Então as pessoas têm os seus corações duros para entender, para compreender a profundidade do amor de Deus por nós, a profundidade dessa manifestação de Deus enviando Jesus para morrer. Isso é incompreensível para o mundo. Na época dos apóstolos, os gregos achavam isso loucura. Isso é loucura. Mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. Jesus ressuscitado é o poder de Deus. É por Ele que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Então, as pessoas estão cegas. Não apenas os dois que foram atrás de Jesus, mas aquela multidão. A multidão estava cega. Jesus finalmente deu atenção para eles e disse: vocês creem nisso que vocês estão fazendo? Vocês creem que eu posso fazer alguma coisa por vocês? Vocês têm essa certeza? E eles disseram: sim, Senhor. E o que Jesus fez? Tocou os olhos deles e disse: faça-vos confiar. E eles confirmaram, sem hesitação: sim, Senhor, sim, nós precisamos de Ti. Então Jesus fez o milagre. A fé é o meio pelo qual nós recebemos a cura. Seja-vos feito conforme a vossa fé, disse o Senhor. Isso nos ensina que a fé é essencial para que nós possamos experimentar os milagres de Deus. Como nós cantamos, milagres vão acontecer, tudo é possível ao que crer, mas que não seja da boca para fora. Vamos acreditar nos milagres de Deus na nossa vida. Vamos acreditar que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Amém. Deus recompensa aqueles que creem plenamente. Deus recompensa aqueles que creem de verdade. Por isso que Jesus fez aquele milagre. E diz o texto, no versículo 30, abriram-se-lhe os olhos. Abriram-se-lhe os olhos. Então Jesus tocou
nos seus olhos. Quando Jesus toca a nossa vida, os nossos olhos se abrem. Não apenas os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais. Nós começamos a enxergar, ver e contemplar a beleza do Senhor. Que maravilhoso quando nós entendemos pelo Espírito Santo que Deus transforma o nosso entendimento, a nossa vista. Começamos a compreender que Deus pode fazer muito mais do que eu imagino, do que eu peço, porque Ele sabe as minhas necessidades. Ele abre os meus olhos espirituais para entender a glória dEle, que eu preciso dEle e que Ele vai fazer segundo a vontade dEle, não segundo o que eu quero. E quando eu entendo isso, eu dou glória a Deus, não importa qual seja a vontade dEle, porque humanamente nós só queremos agradecer aquilo que recebemos de bom, e nem sempre Deus permite, aliás, sempre Deus permite aquilo que lhe agrada e não aquilo que nos agrada. E a quarta característica desses homens é que quando você recebe o milagre, quando você é transformado por Deus, você não consegue ficar quieto. Você não consegue ficar calado. Você tem que testemunhar, né? Você tem que falar. Você tem que glorificar, você tem que agradecer. Imagine você recebendo um grande milagre de Deus e ficando aí quietinho no seu nome, no seu canto. Aliás, ninguém sabe o que aconteceu com você. O que isso vai adiantar? O que isso vai te servir? Vai servir só para você, e os outros não vão ser abençoados também com o seu milagre, porque os milagres de Cristo, eles são identificados também pela glorificação de Deus. Porque tudo tem um objetivo, Ele não faz de forma aleatória, mas para que possamos glorificar o Senhor. Eu me lembro quando Ele estava visitando Maria e Marta, quando Lázaro estava morto, e Ele se chegou perto ali daquele túmulo, e as irmãs vieram: Senhor, se o Senhor não estiver aqui, ele não teria morrido. E as duas falaram a mesma coisa. Jesus disse para elas: se creres, verás a glória de Deus. Depois Ele fez uma oração e dizendo: Senhor, eu estou falando com o Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas eu estou falando por causa da multidão, para que isso sirva de testemunho. Então o milagre não é só seu, o milagre não é só meu, o milagre é para glorificar a Deus, para que todos vejam, para que todos participem, para que todos levantem as suas mãos e glorifiquem o Senhor. Os servos divulgaram o milagre. Jesus disse: olha, não vai, não fala agora. Eles até os advertiu, né? Diz o texto aqui: e advertindo severamente, dizendo: acautelai-vos que ninguém saiba disso. Cuidado para que ninguém saiba disso. Mas é difícil, né? O camarada cego de nascença, não enxergava nada, de repente passa a enxergar, vai ficar quieto? E as pessoas os conheciam, talvez, a família, os amigos. Diz o texto que eles saíram, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Isso acontece para aquele que recebe o milagre de Jesus. Nós não podemos ficar quietos, temos que falar, temos que pregar, temos que anunciar, temos que glorificar, temos que servir, temos que buscar a Deus com mais veemência, mais força. Quando eu vejo alguém sendo transformado, quando eu vejo alguém sendo curado, quando eu vejo alguém sendo movido por Deus, aquilo me incentiva, aquilo me motiva a buscar mais esse Senhor. Quantos milagres nós temos presenciado no nosso meio, irmãos? Muitos, muitos milagres. E é isso que nos motiva a buscar a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a fé que cura e salva
é aquela fé que demonstra, em primeiro lugar, gratidão, reconhecimento de que Jesus é capaz de tudo, e também nos motiva a uma vida santa diante dele. Nos motiva a termos uma vida cada vez mais próxima dele, de amor, de dedicação, de incentivo, perseverança. Os cegos divulgaram aquele milagre porque eles não podiam conter a alegria de serem transformados por Jesus. A notícia do milagre se espalha e Deus é glorificado. Quantas notícias ruins nós temos aí espalhadas, né? Notícia ruim é coisa que parece, né? Mas as notícias boas transformam, incentivam, mudam. Você pode ouvir 100, 200 notícias ruins, mas se você ouvir uma notícia boa, aquilo vai mudar o seu conceito, a sua forma de ver as coisas de Deus. E o Evangelho é uma notícia boa. O próprio Evangelho significa boas novas. Boas novas. Portanto, se alguém está precisando de um milagre, eu tenho uma boa nova para você. Jesus, Ele pode fazer. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua situação. Talvez você pense assim: e agora, Senhor? Está difícil. Isso aqui é difícil. Essa pessoa é difícil. Não desista. Não desista daquela pessoa pela qual você está orando. Não desista do seu amigo, do seu parente. Sábado que vem tem o jantar do amigo. Traga o seu amigo, ore por ele durante a semana. Faça um propósito. Ore por ele, traga ele. Peça que o Senhor toque no seu coração. E é assim que a igreja vai crescer, irmãos. E que possamos sempre buscar o milagre. Mas talvez Deus até conceda milagres extraordinários. Mas o maior milagre, e o mais extraordinário, é o milagre da transformação de vida. Então, quando você vê alguém se convertendo ao Senhor, isso é um milagre. Glorifica a Deus, agradeça a Deus e busca o Senhor. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Vamos fortalecer a nossa fé, vamos ficar firmes no Senhor, vamos buscar o Senhor, e assim Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.